Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Trago um vídeo para vocês hoje também rapidíssimo sobre a emenda constitucional 119, né? Ou seja, um vídeo de atualização da sua Constituição. Emenda constitucional 119, publicada agora em 2022. O que é que trata essa emenda? Essa emenda trata de uma espécie de perdão, que a gente vai chamar de anistia, para aqueles gestores públicos que não aplicaram o percentual mínimo em ensino durante a pandemia da Covid-19, né? Durante a pandemia do coronavírus. Então, fique aí para vocês entenderem o que é que aconteceu nessa questão que provocou a emenda constitucional 119. Se vocês abrirem a Constituição de vocês, no artigo 212, vai dizer, vocês vão ver que os gestores, eles têm que aplicar pelo menos 25% da receita oriunda de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, aplicar em melhora das escolas, melhora dos materiais, salário dos professores, etc. Manutenção e desenvolvimento do ensino, pelo menos 25% do que vem da receita de impostos. O que acontece caso os gestores eles não apliquem esse percentual mínimo de 25% em ensino? Bom, a Constituição ela traz algumas consequências. Uma delas é a intervenção, tanto federal quanto estadual. O que é a intervenção federal? É quando um ente público, no caso a União, ela interfere na autonomia político-administrativa de um outro ente, no caso o Estado, por ele não cumprir determinadas obrigações constitucionais. Então, e uma dessas obrigações é a aplicação do mínimo de receita em saúde e em ensino. A gente está falando dessa emenda de ensino. Então, se um Estado ele não aplica o mínimo de receita em ensino de forma injustificada, o artigo 34, inciso 7º, a linha E da nossa Constituição vai dizer que cabe intervenção federal. E, do mesmo modo, se o município não aplica esse percentual mínimo em saúde e ensino, também cabe, só que agora, intervenção estadual, artigo 35, inciso 3 da nossa Constituição. Também há a possibilidade desses outros entes, estados, municípios, não receberem transferências voluntárias e receitas oriundas de convênios com a União quando eles não cumprem essas obrigações constitucionalmente garantidas, beleza? Então a Constituição traz essas consequências desse não cumprimento do investimento de percentual mínimo em ensino. O que fez a emenda constitucional 119? A emenda constitucional 119, considerando a pandemia, considerou que foi um período atípico em que muitas receitas tiveram que ser destinadas ao combate à pandemia, ou seja, em matéria de saúde. E alguns municípios, alguns estados, eles não conseguiram aplicar esse percentual mínimo de 25% da receita oriunda com impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. De modo que a emenda constitucional 119, ela altera o artigo 119 do ato das disposições constitucionais transitórias para dar uma espécie de anistia, dar uma espécie de perdão para esses gestores que não investiram em manutenção e desenvolvimento do ensino durante a pandemia. Agora, esse perdão é temporário. Por quê? O percentual que não foi investido, ele vai ter que ser investido até 2023. O parágrafo único do artigo 119 do ato das disposições constitucionais transitórias diz isso. Esse percentual vai ter que ser investido até 2023. Então, trata-se de uma anistia temporária. Por exemplo, um determinado gestor, ele só conseguiu investir 15% em manutenção e desenvolvimento do ensino durante a pandemia. Então, restou o quê? 10% que era para ele ter investido. Então, em 2023, ele vai ter que investir os 25% normais, mais esses 10%, ou seja, vai ter que investir 35% no mínimo em matéria de educação, de ensino. Beleza? Deu para entender?
Então, o que vai mudar na sua Constituição é o ADCT. Então, normalmente a gente nem se preocupa em modificar dispositivos da Constituição, né? O ADCT faz parte da Constituição. Mas, enfim, só para você saber que pode ser cobrado no seu concurso esse conhecimento. Aquela obrigação constitucional trazida pelo 212 de que tem que ter pelo menos 25% de investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino da receita oriunda com impostos, vai ter uma anistia temporária até pelo menos 2023, quando os gestores, saindo já do período da pandemia, eles vão ter que investir o que eles não conseguiram investir no período da pandemia. Beleza? Forte abraço, tchau.